Meus amigos do canal do Jesus Rede Vivo no YouTube, iniciando mais uma dose de luz com Emmanuel, nessa sexta-feira, trazendo para vocês uma lição bastante palpitante, não é? Certamente gera aí muitas reflexões com os nossos amigos, que é a lição de Emmanuel a respeito do aborto, que nós tivemos aí como gatilhos, se nós podemos dizer assim, essa questão que envolveu na semana passada a liberação do aborto como direito constitucional na França, a pátria que viu nascer o Espiritismo. A nossa solidariedade a todos os franceses, que é um povo irmão do nosso, né? Na verdade, o Brasil com a França tem laços muito grandes, né? Nossa fala não de forma nenhuma é ofensiva ao povo, né? Também nós somos muito pequenos e isso certamente nem ia causar maiores problemas. Mas é só para nós analisarmos a questão, gente, de como vai se construindo narrativas. Agora, o que chama mais atenção é que as pesquisas na França indicam que boa parte da população hoje confessam-se ateus. Não é? Então, vocês veem, gente, que como a falta de Deus, ela vai causando uma diferença na alma popular. Não é? Então, às vezes, a gente vê o crescimento das religiões ditas evangélicas, neopentecostais, tudo, mas isso acaba tendo um impacto, não é, que nós não podemos desconsiderar, porque pelo menos a pessoa se torna temente a Deus e vai procurar ter uma vida um pouco mais digna, não é? E quando a fé ela é realmente sincera, ela vai progredindo. Por isso que nós dizemos como espíritos que nós respeitamos todas as fés. Todas as fés não. Nós respeitamos a fé, melhor dizendo, da forma que ela se expressa, não é? Da forma que a pessoa se sente bem em estar exercendo a sua religiosidade. Nós, como espíritas, nós aceitamos isso e respeitamos com toda tranquilidade e somos muito a favor do diálogo interreligioso, de promover a aproximação por aquilo que realmente nos liga uns aos outros. Porque a crença em Deus, o amor fraterno, o perdão, a reconciliação, o respeito pela lei divina, isso faz parte de todos os grupos religiosos, né? Então não se trata de nós nos afastarmos dos nossos irmãos que pensem de forma diferente, pelo contrário, nós precisamos cada vez mais nos aproximar, né? Buscarmos pontos de contato. E um desses pontos de contato nas religiões tradicionalmente cristãs é realmente a negação do direito ao aborto, gente, como nós já falamos para os nossos amigos, né? O Espiritismo vai entender e aceitar o aborto numa situação que praticamente não acontece mais, que é o risco de vida para a mãe no momento do parto. Não é? É uma situação que os Espíritos deixam muito claro que deve se preservar a vida que já existe. Né? Eles deixam isso muito claro. Afora isso, gente, nós precisaremos entrar numa outra ordem de pensamento com relação à má formação fetal, essas coisas que realmente nós precisaremos estudar isso com mais afinco, para trazer algo que pudéssemos tornar público aos nossos amigos. Mas a princípio, gente, nós, fora isso, Marcelo, mas a pessoa é estuprada, por exemplo, né? Que a lei já até garante esse direito, né? Do estupro para a pessoa vir a abortar. Mesmo nesse sentido, gente, cabe uma reflexão, porque nós estamos olhando a situação pelo ponto de vista de espiritualidade, não é? Então, às vezes, por uma situação trágica na vida da mulher, pode estar vindo para o convívio dela um espírito amoroso, amigo de muitas eras, que vai ser o grande auxiliar para que a sua vida tenha o resultado positivo que a espiritualidade aguarda. Então, sempre a gente tem que pensar pelo lado do espiritual. Então, vamos lá, gente. Então, os olhos divinos de nosso Pai, diz Emmanuel, o evangelizador do Brasil, vos contemplam do céu, chamando-vos em silêncio às provas do reajuste. Percebe, gente? Então, tudo na vida humana, na encarnação terrestre, gira em torno destas provas de reajuste. Nós mesmos pedimos. Quando estávamos no mundo espiritual, nós mesmos pedimos determinado contexto reencarnatório, determinadas aproximações com espíritos encarnados, determinadas situações em que nós permitíssemos nos receber em nosso convívio espíritos acopliciados conosco, ligados a nós, aos quais nós às vezes devemos.
Então, quando surge a possibilidade da reencarnação, nós devemos saber que quando Deus abençoa uma determinada união, é porque ali existe a necessidade do reajuste. Então, se há o que nós trabalharmos, a gente insiste com os nossos amigos, que é a formação moral diante do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, da criatura, não é? A formação que prega a responsabilidade pelas consequências de todos os atos. Então, se nós vamos usar da função sexual, consultemos a nossa consciência, porque se houver a consequência de uma gravidez que muitas vezes é indesejada, nós precisamos arcar com a questão da lei, que não nos permite nós adotarmos a matança de alguém que está indefeso, não é? Esteja isso legalizado ou não, porque a legalização é apenas da lei humana, que já regularizou tantas barbaridades no passado. E esta é mais uma barbaridade que se pretende regularizar. Nós precisamos nos preocupar em criar senso moral para a criatura, discernimento do que é certo e o que é errado, sabendo que existe uma lei divina ou natural que estabelece determinadas regras das quais nós não podemos fugir. Então, isso, gente, tem que ser muito refletido por todos nós, tá bem? Hoje à noite, à meia-noite, nós temos um momento de oração com Jesus, amigos de fé, com o nosso querido José Carlos. Amanhã nós encerramos aí a nossa participação com respeito ao aborto delituoso, a mensagem de Emmanuel, que consta lá no livro Religião dos Espíritos. Um grande abraço para vocês e até amanhã.